Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político, entrevista do deputado federal Joaquim Passarinho, coordenador da Frente Parlamentar de Empreendedorismo na Câmara dos Deputados. Comigo o repórter Yander Porcela, parceiro de todas as jornadas aqui no Papo com o Editor, a quem agradeço muito pela companhia. Agradeço também ao deputado Joaquim Passarinho. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre bom a gente poder trocar ideia e poder depois também conversar com a sociedade sobre esses assuntos. Deputado, vamos começar sobre a questão da redução de tributos, né? A gente queria saber quais os impactos aí para o empreendedor e empresário brasileiros de medidas como a redução de impostos de importação que foram adotadas pelo governo para tentar frear a inflação. Eu acho assim, é uma posição do governo, do ministro Paulo Guedes, sempre de diminuir impostos, né? O Brasil é o campeão de impostos. Eu acho que qualquer tipo de ação que você possa melhorar quem empreende, quem produz nesse país, né? Você taxar a produção, como taxar o emprego, né? São coisas que a gente não concorda. Nós precisamos ter produção, melhorar o nível de emprego, de renda, então nós temos que aliviar a carga tributária para esse tipo de atividades, para que a gente possa retomar o crescimento desse país, senão nós não vamos buscar esses 13 milhões de empregados, 12, o número muda muito, né? Mas entre 12 a 13 milhões de empregados que existem no Brasil, e inclusive melhorando também a sua renda, né? A qualidade da renda. Então, acho que tudo que vem nesse sentido, nós temos que apoiar. Logicamente, esse problema do IPI está dando aí um problemazinho aí com Manaus, né? Com a Zona Franca. Eu discuti um dia desse com alguns deputados de Manaus, dizendo que eu acho que eles têm que ter razão na preocupação dele, mas acho que Manaus já está perdendo time, né? Nós estamos aí com 50 anos praticamente de Zona Franca, e as pessoas têm que entender que isso é sazonal, isso é um tempo, um período, né? Nós precisamos, Manaus, a Amazônia, tem que começar a procurar um outro rumo. Nós não podemos fazer essas isenções fiscais toda hora. Já foi renovado por mais 50 anos, vamos esperar 50 anos de novo para tentar renovar. Ou seja, eu acho que Amazonas e Manaus já tem que começar a procurar outros tipos de atividade para que a gente possa sair desse tipo de benefício. Deputado, eu vou ficar um pouco nessa questão de Manaus, então, já que o senhor tocou no assunto. Ontem teve um ato lá no Congresso, ali na Câmara, de parlamentares da bancada do Amazonas que, enfim, defendem, né, essa isenção fiscal na Zona Franca de Manaus, que criticaram aí o corte no IPI, e o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, estava lá nesse ato, nessa reunião, ouviu ali as demandas, e até depois o deputado Marcelo Ramos, né, que é da bancada do Amazonas, vice-presidente da Câmara, falou que viu uma disposição do governo em dialogar sobre esse tema. O que o senhor acha que o governo vai fazer? Porque houve uma decisão do judiciário, né, que suspendeu essa redução do IPI para produtos que são produzidos no país e que também são produzidos lá na Zona Franca de Manaus, e a gente vai ter uma decisão aí do plenário do STF também, mas o que o senhor acha que o governo vai fazer a seguir? Vai continuar dialogando com a bancada do Amazonas? Vai tentar reverter de alguma forma essa suspensão do corte? Eu acho que o diálogo sempre tem que haver, né? Eu acho que nós podemos continuar nesse diálogo. Agora, eu digo assim, eu acho que nós temos que tem que ter um problema que pode acontecer com a economia do Amazonas, lógico, os deputados estão preocupados, mas também você tem que pensar de uma maneira como um todo, né? Você não pode dizer que para produzir em Manaus você tem zero e você não pode ter uma alíquota reduzida em 25%, por exemplo, para o seu produzir no Pará. O Pará tem tanto a Amazônia quanto Manaus, e nós não temos essa regalia. Só quem tem é Manaus, e por muito tempo já. Então, acho que o Manaus precisa começar a mudar, pensar em mudar a base econômica, né? Mudar não ficar deitado do berço esplêndido dessa regalia de isenção de impostos completos, porque isso não leva a nada. Apenas isenção de impostos gera emprego, lógico, isso é bom, mas então, se isso é resolver o problema, por que não fazer isso em todo o país? Eu acho que o Amazonas tem que começar a repensar isso. Mas não pensou, não precisamos agora, não podemos fazer isso de uma maneira por toda. O governo não tirou o imposto, não zerou para todo mundo, baixou em 25%. Né? Então, não há não está igualando Manaus com o resto do país.
apenas diminuiu a diferença. Então, eu não vejo porque eu acho que a grita é normal, nós temos que entender. Quem é eleito pelo Amazonas, pelo Manaus, tem que fazer isso mesmo, mas eu acho que é uma tendência deste governo natural, não só do governo, acho do próprio Congresso, da sociedade, que está cada vez querendo e exigindo impostos, valores menores e a aplicação desses recursos de maneira mais eficaz. Ainda sobre essa questão de desoneração, no mês passado, um grupo de empresários apresentou uma PEC, inclusive na frente parlamentar, né, que prevê a desoneração, uma das 3 PECs, né, a PEC que prevê a desoneração permanente aí para todos os setores. E o senhor disse, na época, inclusive o Iander trouxe para a gente, que topava relatar essa PEC e ela foi apresentada oficialmente na Câmara. Como é que essa discussão avançou no Congresso? Isso vai ser levado adiante? O senhor vai relatar? É possível que seja aprovado ainda esse ano alguma coisa em relação a isso? Eu acho assim, nós temos que tratar com muito cuidado isso, para que se não tome um foco diferente. Quando se lançou essa PEC, se deu muito mais importância por uma possível volta da CPMF do que da desoneração da folha. O que nós mostramos é que, durante o período da pandemia, em que o Congresso Nacional com o governo desoneraram a folha de pagamento em 17 setores da economia, mostrou que, mesmo durante a pandemia, esses setores ou permaneceu sem redução do desemprego ou até melhorou. Então, mostrou que, quando você entra nessa área, você ajuda. Como é que eu vou fazer esse retorno de 12 milhões, 13 milhões de empregados se eu estou taxando, estou cobrando imposto em cima de emprego? Eu chamei, inclusive, de fazer a Lei Candir do emprego, né? Quando você fez a exportação, você botou a Lei Candir, que nós não poderíamos exportar imposto. Eu vou dizer a mesma coisa, eu não posso cobrar imposto de quem emprega. Eu preciso que as pessoas empreguem, eu incentivo as pessoas a empregarem. E que tipo de incentivo é esse que o país dá, se, ao mesmo tempo, quando eu emprego, eu faço uma taxação em cima do emprego? Então, a nossa ideia é que a gente possa, primeiro, desonerar o governo. Como nós vamos fazer isso? Mas o governo vai ter perda, principalmente em INSS. Como nós podemos recuperar isso? Primeiro, se nós recuperarmos 2, 3 milhões, 4 milhões de empregos, 5 milhões de empregos, isso também gera outros impostos para o governo. Então, essa conta que nós não temos ainda. Então, a ideia que nós conversamos é que, eu até falo aqui, se falar em CPMF, começar já morto, é algum projeto que já começa morto, CPMF já foi sepultada no Congresso, mas você tem hoje um instrumento que é o IOF, né? O IOF é pago em algumas transações financeiras. O que eu falei, por que não? Dependendo desse valor em que o governo pode ter diminuição de caixa de receita, principalmente com o INSS, por que não ampliar um pouco a base de contribuição do IOF? Lógico, com alíquotas diferentes, não com as alíquotas que cobram hoje, mas com pequenas alíquotas. No próprio IOF, já estendendo para operações financeiras, você pode recuperar isso que o governo pode estar perdendo. Então, não estamos aqui inventando ou pensando em criar novo imposto. Ninguém aceita no Brasil novo imposto. Nós estamos pensando o seguinte: se eu tiro a carga em cima do emprego geral, irrestrito no Brasil, para todos os setores, e eu preciso compensar o governo com alguma coisa, eu acho que o IOF, eu não falo isso bem, o IOF estendido, ele poderia ser uma solução para que a gente pudesse chegar a isso e sem que houvesse uma perda, não só para o governo federal, porque quando o governo federal perde, os estados e o município também perdem. Então, a ideia é que a gente possa balancear isso. Então, essa foi uma proposta. Mas, se a gente não falar isso de maneira correta, isso vai aparecer que um grupo de empresários está querendo a volta da CPMF. Não, não é isso, né? A volta da CPMF, IOF, seja lá o que a gente possa inventar, ele seria um complemento pela desoneração da folha, que é muito importante. Então, ele seria algo que viria em troca, né, de uma desoneração da folha, e não a criação do novo imposto. Se nós formos pensar assim, nós não vamos começar. Então, a discussão tem que passar. Qual é o básico da proposta? Desonerar a folha de pagamento. Eu não tenho como você... Aquele negócio, o valor do salário é muito pouco para quem recebe e muito alto para quem paga. Quem pega um salário mínimo de 1.200 recebe menos de 1.000, porque tem que tirar os encargos. Mas para quem paga, está pagando 2.000 e tal. Então, você tem uma desproporcionalidade disso aí. A gente quer que o salário vá para o trabalhador mesmo. E esses encargos todos sejam tirados de outra forma.
Então, como eu digo, eu não posso taxar e empregar, taxar e cobrar imposto de quem está empregando. O que o governo pede? Que a economia ande, que você empregue, que você ouse, que você seja um empreendedor, que você abra sua empresa, que você contrate as pessoas. Mas com esse peso, né, o peso da carga tributária no Brasil, principalmente em cima da folha, é inadmissível hoje. Então, é uma proposta, eu acho que não é uma proposta fechada, é uma proposta aberta. Eu apoio essa proposta de a gente poder levar a todos os setores a desoneração da folha e, numa conversa com o governo, ver como nós podemos compensar os governos, de modo geral, a não terem diminuição de receitas. O senhor acha que essa discussão pode avançar ainda esse ano, ano de eleição, ou deve ficar para o próximo mandato presidencial? E aí eu queria também acrescentar uma pergunta a essa. Se essa discussão for avançar agora, por exemplo, na campanha eleitoral, o senhor acha que o governo, né, o presidente Bolsonaro, sendo do PL, que é o seu partido, acha que o governo pode encampar essa proposta da desoneração na campanha? Sim, eu acho que o momento, eu não digo se ela seria aprovada esse ano. Eu acho que o que nós estamos querendo é colocar essa pauta numa pauta de eleição presidencial. É verdade. É uma pauta econômica que nós precisamos lançar. Olha, quem é que pensa? Que proposta nós temos aí? Nós estamos lançando uma aqui. Né? Quem tem uma melhor? Então, a ideia do Instituto, acho, da própria frente, é botar isso como pauta de discussão nacional mesmo, né? Para que a gente possa ver, num debate com as equipes econômicas dos candidatos, quem é que tem uma ideia melhor, quem é que propõe isso, quem é que ajusta isso, quem é que concorda com isso, porque nós temos que travar isso, justamente isso, no debate eleitoral, para que isso possa ser um compromisso de candidatos, né, e que possam, se não implantar esse ano, implantar ano que vem, né, já de um compromisso do novo governo. Então, a discussão esse ano ela vai ter. Tá? Nós estamos jogando realmente para que ela possa acontecer e nós vamos tentar, de qualquer maneira, levar essa desoneração, ou, como eu digo, essa lei Candido do emprego, nós precisamos botar para frente. Outra questão polêmica, né, que tem sido tratada ultimamente, inclusive com assim, bastante impacto no Congresso, é a questão da política energética, né? E essa semana o presidente Bolsonaro trocou o ministro Bento Albuquerque pelo agora ministro Adolfo Saxida, né? Eu queria saber se isso surpreendeu o senhor e o que pode ser esperado de mudança da questão da política energética com essa mudança. Olha, eu acho que eu me assustei também, porque eu não sabia da saída do Bento, acho que ninguém sabia, né? Amanheceu com essa notícia, e eu passei o dia vendo como seria a reação do mercado, a reação do Congresso, da área política. E achei que a reação foi muito boa, né? Não pela saída do Bento. O Bento foi um ministro que tem uma aceitação muito boa no Congresso, tinha um trânsito muito bom com o Congresso, com a Comissão de Minas e Energia, foi um homem que trabalhou muito para esse país, mas a mudança foi bem aceita pelo mercado, foi bem aceita porque o novo ministro ele é da base, já trabalha no governo, é da equipe do ministro Guedes, todo mundo já sabe quem ele é, já sabe o que ele pensa, então não é uma novidade, não foi uma troca política, não foi uma mexida para atender um partido político ou para atender um grupo político qualquer. Então, foi uma mexida técnica dentro do governo. Logicamente, eu não sei o motivo especificamente porque o ministro Bento saiu, mas eu acho que, na minha opinião, há uma reação do presidente da República contra esses aumentos, principalmente em cima do diesel, né? Todo mundo sabe que, dentro dos caminhoneiros, o presidente tem uma aceitação muito forte, vamos supor, uma área em que ele atua muito bem, que ele sempre falou e sempre defendeu, e você entrar com o presidente da Petrobras, depois de todo o trauma, que é uma mudança de uma presidência da Petrobras, que sempre há algum trauma, em uma semana você leva um aumento no diesel. Então, acho que, na minha opinião, não posso dizer isso com certeza, porque eu não conversei com o presidente sobre isso, há uma reação, né? O ministro Bento foi um dos que chancelou o novo presidente da Petrobras. Eu acho que isso foi uma demonstração, pelo menos, do governo de que não assimilou esse golpe ou esse aumento de 8% no diesel. E o que o senhor acha que pode mudar na política energética? Eu acho que, assim, eu sou contra você simplesmente chegar e dizer, vamos tirar a paridade. Tá, mas nós precisamos, no mínimo, de uma previsibilidade, né? Não é possível. Estou aqui no Pará, um caminhoneiro que passa um frete para cá, ele vai sair daí com preço de diesel, ele não sabe quanto chega aqui nem quanto volta. Então, como é que ele vai me dar precificar? E ele acaba precificando para cima, isso induz a inflação a aumentar. Todo mundo tem um medo do aumento, acaba aumentando seus produtos previamente, né? Já com medo de um possível aumento que possa vir na semana que vem.
Então, e o dólar, assim, quando o dólar sobe, quando o barril sobe, é quase automático a Petrobras fazer o aumento, né? E isso reflete na bomba automaticamente. Quando a gente conversa com os distribuidores, na bomba, lá nos revendedores, eles colocam, mas se eu não vender mais caro, eu não consigo comprar. Só que quando o preço baixa, a realidade não é igual, né? Então, você não vê na bomba o preço baixar na mesma rapidez. Aí ele diz, não, mas eu comprei caro, como é que eu vou vender mais barato? Então, sempre há uma discussão. Então, o que eu digo, se a gente puder fazer isso, com certo delay, com certo gatilho, ou um certo período, se você fizer um aumento, possibilidade de um aumento a cada 2 meses, 3 meses, numa média do que o dólar, o que o barril foi, que o barril sobe num dia, desce no outro, o dólar sobe num dia, desce no outro. Então, não dá para ser essa mexida frenética. Você perde qualquer tipo de previsibilidade. Então, eu defendo que você possa, num período X, a possibilidade de um aumento, desde que ele seja a partir de um gatilho, isso é uma ideia minha, tá? A partir de um certo gatilho, sendo uma certa aumento, num certo percentual, você aceita, mas num período determinado, todo mundo sabe quando vai ser o aumento, todo mundo já vem acompanhando a média dos preços, e você fazer pela média e não por uma alta circunstancial de uma semana ou outra. Então, eu defendo que a gente possa fazer isso num período de tempo maior e numa média para que ninguém tenha um susto. Porque se você vai acompanhando tanto o preço do barril como o preço do dólar, você tem a média, você sabe se vai ter um aumento ou não. Então, dá para você prever, inclusive, os seus próprios aumentos, né, de custos. Então, isso que você não tem hoje. O empresário, principalmente o empreendedor, o caminhoneiro, sei lá, quem está trabalhando com isso, toma um susto, amanhece com um preço mais caro. Então, acho que isso deixa muito incomodado o presidente da República e a todos nós. O senhor do PL, né, para onde o presidente Bolsonaro migrou, né, e é candidato à reeleição, eu queria saber, assim, o presidente Bolsonaro ele praticamente terceirizou a crise econômica que ocorreu na pandemia aos governadores e prefeitos, né, a culpa foi do Bolsonaro, inclusive o presidente repete até hoje isso, e agora culpa também a guerra da Ucrânia e da Rússia, o conflito lá na Ucrânia e na Rússia, pela alta na inflação, a nova crise, enfim. Essa posição do presidente que é mais reativa, né, e menos proativa, é acertada? Ou incomoda o senhor essa posição dele? Primeiro que não foi o presidente que terceirizou, né? Quem terceirizou na crise foi o Supremo, que falou que as decisões eram todas das prefeituras e dos governadores. Né? O Supremo deu o comando da decisão econômica, principalmente, do que ia abrir, o que ia fechar, para os prefeitos e governadores. O presidente da República não teve nenhuma ação depois da posição do Supremo sobre isso. O presidente poderia tomar qualquer tipo de ação. Os governadores poderiam tomar algumas decisões, mas o presidente poderia tomar. Mas assim, lógico, né? eu sou do partido do presidente, defendo o presidente, mas não concordo com todas as ações dele, principalmente das falas, algumas. Acho que o governo foi muito proativo. Talvez fosse o país que mais voltou rápido dessa crise. Nós estamos olhando aí países com crise. Eu vi ontem uma reportagem sobre a Inglaterra. A Inglaterra entrou numa crise profunda, desemprego, fome, inclusive na Inglaterra. Quando a gente podia falar em fome na Inglaterra? Então, está vindo uma crise. Fruto do lockdown, do fica em casa. Não quero entrar na discussão se o lockdown é certo ou errado, fica em casa é certo ou errado. Isso é uma discussão que vai levar muito tempo para resolver, mas há um reflexo. Não tem como, se nós ficarmos em casa, não haver um reflexo na economia. Isso vai haver. Isso foi mostrado que ia haver. Eu não posso defender o lockdown, defender o fica em casa e agora botar a culpa no presidente da economia ou do desemprego. Não é? O resultado do fica em casa, o resultado do lockdown, ele era, com certeza, desemprego e aumento da inflação. Todo mundo sabia disso. Então, quem defendia o lockdown e o fica em casa, eu quero dizer que eu fiquei em casa, tá? Para deixar bem claro, eu sou um dos que me preocupa, até hoje uso máscara, eu tenho uma preocupação muito grande, tive o Covid 2 vezes, me vacinei as 3 vezes, defendo a vacina. Agora, nós sabemos que o fica em casa, ele causou o que está acontecendo hoje. Todo mundo sabia disso. Não pode agora jogar a culpa ao presidente apenas, porque ele pelo contrário, ele era um dos que achava que todo mundo ia trabalhar. E se a gente for pegar, assim, eu andei pesquisando algumas categorias que nunca pararam: caminhoneiro, supermercados, farmácias, postos de gasolina, né? E eu não encontrei em nenhuma desses setores um índice de contaminação de Covid ou de morte muito maior do que outros que ficaram em casa. Até porque eu sou daqueles que acham que, se você não se cuidar, você se contamina em casa.
Quando você vai na rua, é máscara, é álcool gel, você não quer tocar em nada, você está atento, né? A sua defesa pessoal está toda pronta. Quando você chega em casa, você relaxa. Em casa, você relaxa, você põe a mão na boca, você põe a mão nos olhos. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas acabaram se contaminando foi dentro de casa, do que na rua a gente tem mais cuidado. A gente acaba levando isso na roupa, eu acho que em algum lugar, e a contaminação acaba sendo em casa pela falta de cuidado normal. Quando você entra em casa, parece que você está protegido, há um desarme normal, né, de cada um. Então, eu acho que o governo fez grande medida com a ajuda do Congresso. O Congresso foi muito proativo também. Eu acho que muita coisa se fala mal do Congresso, mas nós temos que entender que durante a pandemia o Congresso deu respostas, né? O Auxílio Brasil, logicamente, foi com acordo com o governo, mas chegou a 200, nós chegamos a 600, né? Pronamp, o PRI, Preze, né? Ajudamos, inclusive, o pessoal de eventos, ajudamos empresas a não fechar. Eu acho que o governo e a área econômica foi muito boa nessa área de apoio, não faltou recurso, não faltou apoio. Lógico, às vezes travava no banco, a gente cede recursos para banco, mas quanto a constituição financeira no Brasil é uma lástima, porque os bancos do Brasil são quem mais ganham e que mais não querem. Imagina, você tinha no Pronamp uma proteção de 85%. Nós demos uma proteção, uma cobertura no Pronamp de 85% de garantia para os bancos. O banco só arriscava um 15%, e mesmo assim não queriam arriscar. Só queriam emprestar para quem desse garantia. Mas, peraí, quem tem garantia não precisa de Pronamp. Quem precisa de Pronamp é quem estava quebrado. Né? Mesmo assim, os bancos, até os bancos oficiais, tinham dificuldade de emprestar para o pequeno que precisava e não tinha garantia para dar. Né? Então, isso assim, é uma coisa muito, muito complicada. E que surgiu daí também a nova ideia da novo marco legal de garantias, né? Que é outra coisa que nós precisamos votar. Eu acho que mostrou aí na pandemia a necessidade de nós mudarmos essa regra, de que esse novo ministro da Minas e Energia, dele a autoria desse projeto que está desse projeto que está na Câmara, né? De votar novo marco legal das garantias. É do ministro Saxida, que foi o autor disso dentro do Ministério da Economia. Então, assim, eu acho que nós temos tudo para voltar à área econômica e, assim, está voltando, independente de posição de governo, né? Eu tenho visto setores, principalmente de eventos, principalmente, que estava parado, foi os que mais sofreram, os primeiros a fechar e os últimos a abrir, voltando uma força muito grande, seja em Brasília, seja em Belém, seja em São Paulo, eventos. Então, isso vai gerar novo emprego, vai gerar economia. Nós estamos numa bola, se o governo puder ajudar um pouquinho, acho que nós vamos sair isso mais rápido que muitos países. O senhor falou agora do marco das garantias, que é uma discussão que eu acho que está aumentando um pouco agora ali na Câmara. O que o senhor tem ouvido sobre esse projeto? Ele deve ser votado nas próximas semanas? O que está sendo discutido também de conteúdo do projeto? Porque o governo está tentando colocar algumas medidas ali, né? Acrescentar alguma coisa. Já foi dado o relator, já foi designado o relator, que é o deputado João Maia, né, do PL, inclusive. O deputado disse que o presidente Arthur pediu para ele o relatório pronto até o final desse mês. Tá? Então, possivelmente, nós devemos votar na primeira semana de junho. Tá? Nós defendemos isso em junho, ser votado, e não no final de junho, para que a gente possa mandar ao Senado, e o Senado também possa apreciar ainda em junho. Eu acho que é muito importante. Você vai jogar um crédito, vai jogar uma abertura de mercado muito grande na área de crédito, né, de disponíveis. Né? Eu tenho no projeto, eu acho ele excelente, não tenho nenhum problema, tenho uma desconfiança ou uma preocupação. O IGG, que é o Instituto de Gerenciamento, né, desses créditos, de garantias, e a minha preocupação nós temos que ter uma normatização para essas empresas que vão fazer isso, para essa engrenagem. Eu perguntei para o Saxida, ele me disse, inclusive, que o Banco Central quer fazer essa fiscalização, né, de quem vai ser é o IGG, que eles chamam, Institutos de Garantidor, Gerenciador de Garantias. Então, todo projeto está pautado no IGG. Se esse IGG funcionar, tiver crédito, né, tiver credibilidade dessas instituições, o projeto vai para frente, nós vamos ter uma linha de crédito muito mais fácil nesse país. Se, por acaso, isso não for muito bem feito e esses institutos tiverem problemas de idoneidade, todo o projeto, toda a ideia vai por água abaixo. Então, a minha preocupação sempre é você normatizar quem vai ser esse gerenciador, quem pode ser, quem são essas pessoas e quem são essas empresas e quem vai ficar de olho fiscalizando esses institutos.
Deputado Joaquim Passarinho, que é o coordenador na Câmara e da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor, queria agradecer ao Leandro Porcela, que está fazendo companhia com a gente aqui nessa entrevista, agradecer ao Cláudio da Luz, que está fazendo a edição final desse programa, e agradecer a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor aqui no Podcast Político. Até a próxima semana.